Bom dia, pessoal. Estamos aqui começando o nosso vídeo de número 24 da série de vídeos do Setup JJ. Dessa vez analisando ITSA 4, que são as ações de Itaú SA preferenciais nominativas, PETR 4, que são as ações de Petrobras preferenciais nominativas, Vale 3, que são as ações ordinárias nominativas de Vale SA, e ITUB4, que são as ações do Itaú Unibanco preferenciais nominativas no Setup JJ. Aqui estão as redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando que lá a gente trata sobre mercado financeiro, sobre leituras em geral e sobre coisas engrandecedoras a respeito da vida, para todos nós evoluirmos, tá ok? Aguardo todos lá. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de qualquer ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises e nem nada relacionados a isso. Tratam-se apenas das minhas visões particulares, pessoais, que aqui eu compartilho para que todos nós possamos crescer juntos, tá ok? De forma gratuita. O Setup JJ eu chamo de relógio suíço. É composto por essa tela aqui, né, com o triple screen, em que o objetivo principal desse setup é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E se eu fizesse um slogan sobre o setup, seria esse: grandes ganhos, pequenas perdas. A tela do setup é essa, né? No qual, eu repito, eu chamo de relógio suíço pelo fato de eu combinar vários indicadores e índices aqui para achar o melhor momento de compra ou venda e stop, né, das operações, no qual é composto por uma média móvel exponencial de 9, uma de 27 e uma de 200 períodos, uma banda de Bollinger aqui no preço de 27 períodos e 2 desvios padrões, o MACD 18, que eu interpreto ele aqui a partir do próprio gráfico de preços, o volume com uma média móvel aritmética de 20 períodos, sendo que aqui no canal eu tenho um vídeo tratando justamente desses 6 indicadores aqui, tá bom? É composto também do JJ Index, que nada mais é do que um PVT com uma média móvel aritmética de 50 períodos e uma banda de Bollinger de 50 períodos e 2 desvios padrões, e o CCI 50 com 50 períodos, né? E a gente também tem um vídeo tratando desses dois indicadores aqui, inclusive fazendo um paralelo de como foi desenvolvido eles a partir o JJ Index a partir do OBV, e aí veio o PVT, veio o médio e por aí vai, e o CCI 50, que é o Commodity Channel Index, que foi colocado no indicador a partir do índice de força relativa, tá? A gente também no Setup JJ trata interpreta o gráfico com o Fibonacci do chefe, né, do Marco Rossi, o Triple Screen do Alexander Elder. A gente tem vídeos próprios de Fibonacci e de Triple Screen aqui no canal também, tá bom? Estão inclusive na playlist do Setup JJ. Análise de figuras gráficas, análise de candlestick, né? Inclusive essa semana a gente tem falado muito sobre os livros de Steve Nielsen, Gregory Morris, Bigelow, né? Movimentos de preços, análise técnica, price action e a cereja do bolo, que é a disciplina emocional, que trata da principal peça do relógio suíço, da principal peça do Setup JJ, que somos nós mesmos, tá bom? Vamos lá. Análise de ITSA 4, PETR 4, Vale 3 e TUB 4 no Setup JJ. Vamos começar com a análise de TSA 4, ações de Itaú SA, no Setup JJ, né? Na semana passada ficou essa pergunta aqui sobre Itaú, né? Em que a gente já tinha rompido o menos 11 aqui, ainda mantive ele, né? E que a gente fechou com esse quase que um martelo aqui, né? No final no dia, né, na sexta-feira da outra semana. E a pergunta que ficou foi essa: a gente continuaria caindo rumo aos 23 aqui do Fibonacci da pandemia, que é o roxo, ou reverteríamos para a alta de volta para esse retângulo aqui, que ele foi dessa vez, né, depois de vários testes de fundo aqui, foi rompido, né?
a neckline. Bem, aqui está o gráfico de ITSA4, né, que a gente observa, a gente tem feito esse exercício toda semana e no final eu trago para a gente olhar o gráfico de todas eles, né, de todas as ações, os ativos analisados da semana. O gráfico semanal a gente tem essa situação aqui, né, onde as médias móveis de 9 e 27 estão apontadas para baixo, o MACD está crescente vendedor, a média de 200 está flat, mas querendo virar para baixo também. A gente rompeu, né, a LTA aqui nesse triângulo para baixo, tá vendo? E o preço deu uma seguradinha aqui ainda no menos 11, né, desse Fibonacci em roxo, não chegou lá no 23 no Fibo da pandemia, tá? As bandas de Bollinger, elas estão abertas para baixo, né? Tudo indica uma tendência de queda aqui, né? Sendo que o volume está caindo e tem uma divergência aqui de volume e preço, né? Até ele virou positivo aqui no final, mas o JJ Index continua vendido, tá? Com o PVT flat andando de lado, né? E o CCI 50 está vendido indo para menos 200 aqui para sobrevenda, né? No gráfico diário, a situação é essa, né? Aqui a gente lembra que a gente rompeu o triângulo, né? Ou seja, o retângulo, desculpe. Rompemos o triângulo também, né? Dentro dessa LTA aqui, ela foi rompida para baixo. Houve uma regressão à média aqui. A gente tem uma divergência do preço com o volume, tá vendo? As médias de 9 e de 27 estão apontadas para baixo, mas as médias de 27 e de 200 estão apontadas para baixo. Porém, a de 9 está ligeiramente flat aqui, tá? Querendo virar para o alto. Sendo que automaticamente o nosso MACD aqui deu uma segurada, né? Ele está vendido, mas ele começou a diminuir aqui a distância, né? Da média de 9 para de 27, ó, ou seja, a divergência está diminuindo, está ficando mais convergente, né? A gente fez uma regressão à média aqui, né? O JJ Index está vendido, tá? O PVT tocou aqui na banda de Bollinger de 50, está virado para cima, né? E o CCI está retornando da menos 200, indo a caminho aqui da menos 100 para virar uma compra, né? Vamos ver o que acontece aqui. Apesar da linha da LTB estar aqui ainda intacta, tá? A linha de tendência de baixa. Quem sabe fazemos uma regressão aqui a 27 ou não, né? Voltamos aqui ao caminho do 161 desse Fibonacci em branco. No gráfico de 60 minutos, a situação é essa, tá? A gente vê aqui mais claramente o rompimento daquele retângulo, né? As médias de 9 e de 27 estão apontadas para cima, né? Com o MACD comprado, tá vendo? Ó? Né? Mais estável, né? Está meio flat aqui. A média de 200 exponencial móvel está apontada para baixo. Tem uma divergência aqui do preço com volume. JJ Index está comprado, né? Com o PVT encostando aqui já na banda de Bollinger de 50. Sendo que a banda de Bollinger está fechando, né? Queda de volatilidade. CCI 50 está comprado e está flat aqui acima da 100, né? Da linha do 100, tá? O contexto do ativo, então, é esse, né? A gente tem uma consolidação aqui dentro de outra consolidação, né? No semanal e no diário também, né? E no gráfico de 60 minutos a gente tem uma linha de tendência de baixa aqui, uma LTB, né? Apesar da correção aqui, já está batendo aqui na linha aqui para romper, rompe, não rompe, no nível de 111 aqui do Fibonacci em branco, né? Então a pergunta que fica para a semana é essa: a gente vai romper esse 111 do Fibonacci em branco para cima e para a região do 76, ou a gente retoma a queda aqui rumo ao 61, né? Essa é a pergunta para a semana a respeito de Itaú SA, ou seja, ITSA4, tá? Análise de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no setup JJ. Na semana passada, a pergunta que ficou foi essa, né? A gente tinha esse gap aqui, o gap foi fechado, tá vendo? E a gente ficou com esse panorama aqui para a semana, né? Para essa semana que passou. A gente romperia 27 rumo ao topo anterior, né? Ou continuaria caindo
de volta rumo ao 76 desse Fibonacci amarelo aqui, que é o Fibonacci mais longo, né? O Fibonacci traçado a partir do gráfico mensal. O gráfico mensal de PETR4 é esse, tá bom? É importante a gente observar como é que está a situação dela. Ela bateu lá na banda de Bollinger, fez a regressão à média e está retomando alta aqui, tá vendo? Ó? O candle do mês de julho está positivo, tá vendo? Sendo que o candle de mês de junho fechou negativo, tá vendo ele vermelhinho ali, né? Então, para a semana, a gente tem essa situação aqui, né? Bateu na banda de Bollinger, fez regressão à média de 9 e a média de 27, porém a alta está retomando, né? Sendo que a média de 9 está... A média de 9 está apontada para cima, de 27 também e a de 200, tá? A gente tem uma linha de tendência de alta aqui mais forte que foi rompida para baixo, mas o preço está regredindo, está voltando aqui para dentro dessa linha de tendência de alta, né? O MACD está comprador e crescente, tá, pessoal? A banda de Bollinger continua fechando aqui com queda de volatilidade do movimento. Vamos ver o que acontece, sendo que a gente tem uma divergência aqui do preço com o volume, né? O preço subindo, o volume caindo, tá vendo? JJ Index está comprado com o PVT para cima, virado para cima, ó, e o CCI está vendido, mas com a linha dele virada para cima, querendo voltar aqui para o 100 acima de novo, né? Vamos ver aí o que vem. No gráfico diário, a situação é essa, né? A gente tem a média de 9 e de 200 apontadas para cima e a de 27 flat, né? Sendo que a minha CD está fechando aqui o histograma dele do vendido, querendo virar para comprado, né? Aqui está aquela linha de tendência de alta mais forte, ó, que tinha sido rompida para baixo, e a gente tem o gap aqui, né, que foi fechado, tá vendo? Segurou aqui no 111 desse Fibonacci, nessa convergência, né? Nessa região de convergência aqui do Fibonacci em verde e do azul, né? O MACD, como eu falei, está fechando a venda, né? Querendo virar para compra, e a banda de Bollinger aqui tá ameaçando abrir para cima, né? Tá começando a montar uma orelhinha aqui pro alto, ó. Vamos ver o que faz, né? Sendo que tem a divergência do preço com o volume, ou seja, o volume subiu, o volume caiu e preço subiu, tá vendo? O JJ Index está vendido com o PVT ligeiramente para o alto, tá vendo? Ligeiramente, né? E o CCI está comprado para cima, mas assim, não gera muita confiança quando ele faz esse tipo de coisa aqui, tá bom? No gráfico de 60 minutos, a situação é essa. A gente tem aquele gap aqui, para ver ele de uma forma mais de perto, ó, ele foi fechado, tá vendo? Aqui a gente tem uma linha de tendência de alta, ó, tá vendo? No gráfico de 60 minutos, ó. Aqui está aquela linha de tendência mais forte aqui, que o preço está querendo voltar para ela, ó, e ela inclusive está servindo até um pouco como resistência, tá vendo? Sendo que a média de 200 também é uma resistência, a gente sabe, né? A gente está com a média de 9 de 27 apontada para o alto, automaticamente o MACD comprado e crescente, né? E a média de a duzentona flat aqui, tá? Que foi rompida mais uma vez para o alto, vamos ver se essa alta fica consistente agora, né? Rumo a esse 111 aqui do Fibonacci. Temos a divergência, né, do volume aqui com o preço, ó. E o JJ Index está comprado com o PVT flat aqui bem colado na média móvel aritmética de 50. O CCI é a mesma coisa, meio andando de lado aqui comprado, ó. Tá vendo? Então, para a semana, a gente tem esse contexto aqui. A linha de tendência ainda é de alta no gráfico semanal e no gráfico diário, né? E tem uma linha de tendência de alta também aqui, apesar do vai e vem aqui do preço, né? A linha de tendência é de alta, sim, no gráfico de 60, tá bom? Então, para a semana, a gente fica com essa pergunta aqui. O preço segue acima, rumo ao 111 do Fibonacci em verde, né? Ou ele retoma para baixo aqui, rompendo a duzentona abaixo, ó, né? Sendo que a duzentona aqui tem sido também suporte aqui, tá vendo? No gráfico diário, tá vendo? Ou ele retorna para baixo, rumo a duzentona aqui, e o 76 do Fibonacci, né? Vamos analisar agora Vale 3, ou seja, ações ordinárias nominativas de Vale SA no setup JJ. Na semana passada a gente ficou com esse panorama aqui, né? Com esses testes aqui de topo, tá vendo? Ó, da resistência, né? A gente tem um triângulo aqui, tá vendo?
A parte de cima, a parte de baixo. E a pergunta que ficou da semana passada tinha, né, esse triângulo. Vamos ver se temos para essa semana ainda, se ele foi rompido ou não. Então o preço iria romper o triângulo abaixo aqui, ó, no Fibonacci em verde, ou ele retomaria a alta rumo ao 76 do Fibo amarelo. Aqui está o gráfico mensal, né, de Vale 3. A gente tem esse topo duplo aqui, tá vendo, que foi formado. A linha de tendência é de alta, tá vendo? Apesar do triângulo tá aqui e tudo, mas a linha é de alta, tá bom? E o gráfico semanal, então, é esse, né? Temos o triângulo aqui formado, a parte de cima do triângulo, a de baixo. O preço está dentro desse filé mignon aqui, ó, 23,76 desse Fibonacci em verde, né? E as médias de 9 e 27 estão apontadas para baixo, com MACD vendedor e crescente, tá vendo? A média de 200 a duzentona está apontada ainda para o alto, querendo virar para flat, né? A gente vê que ainda tem sido respeitada a região aqui dessa média como suporte, né? E as bandas de Bollinger estão abertas para baixo, né? Estão abertas para baixo, sendo que o volume está caindo, né? E o JJ Index está vendido, mas colado aqui na média móvel aritmética de 50, flat, né? E o CCI também está vendido aqui, flat aqui, ó. Ele está aqui na parte de baixo, perto da menos 100, né? Esse é o gráfico semanal. Olhando o gráfico diário, pessoal, a gente achou esse fato relevante aqui, que está programado para o dia 28 de julho, né? E aí eu fui lá para confirmar, pagamento de dividendos, né? E divulgação de resultados também no dia 28. A gente tem toda essa programação aqui que eu peguei lá no RI de Vale 3, tá bom? Importante aí colocar na agenda quem acompanha Vale, quem opera, quem está posicionado, tá legal? No gráfico diário, então, a gente teve esses testes de topo, não é isso? Temos o triângulo aqui que ainda está sendo respeitado, temos esse fundo duplo aqui, ó, tá vendo? O gap foi fechado, tá vendo? Temos a neckline aqui no 76 do Fibonacci amarelo, né? Que é o Fibo traçado a partir do gráfico semanal, ou mensal, tá? A média de 9 está apontada para cima, a de 27 e de 200 estão apontadas para baixo, né? O MACD aqui está vendido, mas está minguante, ou seja, a força vendedora está diminuindo, né? Nessa convergência do preço da média 9 com a de 27, né? A gente tem alvo aqui para baixo do 76, que é justamente aquele filé mignon que a gente apontou no gráfico semanal, né? Mas a gente tem o 76 do Fibo amarelo e do azul aqui acima, temos a média de 200, tudo aqui acima também, né? Temos uma divergência aqui do preço com o volume, né? O volume está caindo. O JJ Index está vendido com o PVT virado para baixo, né? O que dá força de vendedora também, tá? E o CCI está em uma posição de indefinição aqui, apesar de estar na região de vendido, tá? Ele está virado para baixo aqui, querendo ir para o menos 100. No gráfico de 60 minutos, então, continuamos com aquele teste aqui de topo, né? A gente tem esse tanto de gap aqui, né? Alguns já foram fechados e tudo. Aqui aconteceu uma figura que a gente chama de ilha de reversão, tá vendo? Que abriu-se um gap aqui e depois abriu-se outro gap aqui. O nome disso aqui é ilha de reversão, tá bom, pessoal? É um padrão gráfico, né? No teste aqui da média de 200, tá vendo? A média de 9, de 27 e de 200 estão apontadas para baixo. O MACD aqui da compra foi fechado aqui nesse gráfico de 60 minutos, né? E o preço até rompeu as médias já na venda, tá vendo? O volume caiu, né? Ocorreu inclusive uma divergência aqui nessa alta aqui com o preço caindo, tá vendo? O JJ Index está comprado, mas o PVT virado para baixo indo ao encontro da média de 50, tá? E o CCI 50 está vendido, né? Ele tocou a 100 aqui, mas voltou para baixo aqui, dando o sinal de venda, tá? Então o contexto de Vale, né, 3 é esse aqui, né, pessoal? A gente ainda tem uma LTA aqui no semanal, né? O diário também tem uma LTA com a terceira pá de ventilador, tá vendo? Ó, primeiro teste, segundo teste, terceiro teste, tá vendo? Com a terceira pá de ventilador, né?
sendo que as médias estão apontadas para baixo aqui, né? E no diário a gente tem esse contexto aqui que é uma LTB, né? Aqui é mais claro, apesar do teste desse fundo duplo aqui, tá vendo? Que a gente apontou também aqui no diário e aqui nos 60 minutos a gente consegue enxergar melhor, né? Depois do rompimento aqui do 161 desse Fibonacci em branco, que ele ainda está vivo pelo fato do preço ter voltado, né? Então a gente continua com ele valendo, até porque ele está cumprindo, né? Muita coisa da dinâmica, ó, 161, 111, 111, 161, onde formou essa consolidação aqui, esse retângulo aqui, né, que é uma outra figura gráfica, tá? Então, para a semana, nós ficamos com esse questionamento. O preço continua caindo nessa LTB aqui, ó, né, rumo ao 76 do Fibonacci em verde, ou o preço reage e volta para o 76 aqui. Lembrando que essa ação, né, Vale 3, é uma ação, como a gente já falou nos vídeos passados, muito sensível à variação do preço do minério de ferro no mercado internacional, principalmente o mercado de Dalian, tá? O porto de Dalian, onde atualmente é o principal mercado de minério de ferro mundial, tá? E lá, apesar de uma recuperação nos últimos 3 dias aí, o minério de ferro caiu consistentemente durante vários tempos, um bom tempo, tá, pessoal? Então vamos ver como é que fica agora, se chegou ao fundo do poço lá, o preço do minério de ferro, e ele começa a reagir e automaticamente leva Vale e as outras empresas metaleiras, que a gente tem análise dessas outras empresas aqui também, que eu considero mais importantes. A gente tem vídeos aqui com análise dessas empresas metaleiras também, tá? Que são o GGBR4, CSNA 3 e os Minas, né? O SIM5, tá? Além de Vale, que está uma constante aqui também de análise no canal. Vamos analisar agora Itube 4, ou seja, ações de Itaú Unibanco S.A. preferenciais nominativas no setup JJ. Essa ação nós não analisamos na semana passada, então não temos análise passada, tá? Aqui está o gráfico mensal, né, de Itube 4. E no gráfico semanal a gente pode observar aqui que as médias de 9 e de 27 estão apontadas para baixo, ou seja, automaticamente o MACD está vendido, né? E crescente, tá? A gente tem a média de 200 flat aqui, o preço chegou a bater nela, mas tem uma seguradinha aqui, né? A banda de Bollinger está fechando, né? Perdendo volatilidade dessa questão desse movimento, sendo que a gente tem uma consolidação aqui também, um retângulo, né? Feito, apesar dessa linha de tendência de alta aqui, né? E aqui temos uma linha de tendência de baixa, tá vendo? Com os níveis de Fibonacci aqui, automaticamente a gente tem aqui o filé mignon do Fibonacci da pandemia, tá? Ou seja, o 76,23, tá? O preço está trabalhando aqui dentro dessa região, da região de batalha, né? O volume caiu, né, pessoal? E o JJ Index está comprado, mas virado para baixo, com o PVT virado para baixo, né? Indo ao encontro aqui da média de 50. E o CCI já está vendido já há um bom tempo, já querendo romper aqui a menos 100 abaixo. A gente também tem esse fato relevante aqui de pagamento de dividendos no dia 1º de agosto, né? Porém, eu procurei lá no RI, para deixar aqui o documento também, né? Só que eu não achei lá, tá, pessoal? Vamos ver se para a semana que vem eu acho que para a semana que vem eu estou querendo trazer todo o índice financeiro aqui das ações que eu acompanho como análise, tá? Então, para a semana que vem a gente deve repetir Itube 4 e trazer as outras ações. Acredito que eu consiga fazer isso para a semana que vem. E aí, quem sabe eu acho o documento lá no RI e coloco aqui também. No gráfico semanal, no gráfico diário, né, o panorama é esse. A gente tem um ombro, cabeça a ombro aqui, head and shoulders, né? É um pouco torto, não tá igual de livro, né, pessoal? Porque realmente bonitinho igual de livro é bem difícil de fechar, tá? As médias de 9, 27 e 200 estão apontadas para baixo, tá? O MACD está vendido e crescente, tá vendo, ó? A gente fez uma regressão à média aqui, apesar do preço não ter chegado aqui na banda de Bollinger, né? A banda de Bollinger está começando a fechar, tá vendo? Dando queda de volatilidade para esse movimento aqui. Ela segurou aqui no 111 desse Fibonacci em branco, né? O volume aqui tá meio flat, né? Deu uma segurada e isso faz uma divergência com o preço, sendo que o preço subiu, né? JJ Index vendido, né? Com o PVT flat aqui, ó.
E o CCI virando para cima, querendo dar uma compra aqui no menos 100 para o alto. Ó. Ele ainda não rompeu dando sinal de compra, mas ele está aqui, né? Está nessa região. Já no gráfico de 60 minutos, a situação é essa, médias de 9,27 flat, né, de lado aqui. Média de 200 a 200 para baixo, né? E MACD comprado e estável, né? Sendo que as médias estão flat, estão de lado, então o MACD não está nem crescendo nem diminuindo, né? A força compradora. E a banda de Bollinger de 27 períodos e 2 desvios padrões aqui no preço está fechando. Queda de volatilidade, volume caindo também. JJ Index comprado com PVT virado para baixo, ó, tá vendo? Sendo que ele acabou de romper e romper para fora e depois rompeu para dentro aqui a banda de Bollinger de 50 períodos e 2 desvios padrões aqui no PVT, né? O CCI tá vendido, né? Ele rompeu a 100 aqui para baixo, tá vendo? Deu uma mastigadinha e rompeu a 100 para baixo, dando venda, tá? E então o contexto de YouTube 4 é esse aqui, né? A gente está em uma consolidação, né? Dentro desse filé mignon do Fibonacci em roxo, que é o Fibonacci da pandemia, tá? No gráfico diário a gente olha claramente aqui esse oco, né? Esse ombro, cabeça, ombro, head and shoulders, né? Sendo que tem a neckline aqui para ele romper, né? Ele chegou a romper e voltar, né? E nos 60 minutos a linha de tendência é de queda, né? É baixista. Então, para a semana, a gente fica com essa pergunta. O preço sobe para a média de 27 aqui, né, acima, ou ele volta rumo ao 111 do Fibonacci em branco aqui, ó, e depois o 61. É isso que fica de questionamento para a semana, tá bom, pessoal? A gente vai dar uma olhada aqui, então, nos gráficos mensais, para que a gente possa fazer uma comparação razoável, né? Esse é o gráfico de ITSA 4, tá, pessoal? A gente já falou aqui sobre a crise do subprime em 2007, 2008, 2009, né? Falamos da crise da Dilma, falamos inclusive da cassação dela aqui, o Joesley Day na fase do Temer e aqui a pandemia, né? A queda da pandemia. A gente vai olhar aqui no gráfico comparativo, eu vou trazer essa ideia aqui para a gente observar comparando os gráficos, tá bom? Petrobras, né? A mesma coisa, crise do subprime, crise do PT Dilma, crise do Joesley Day, crise da pandemia agora, né, 2020. Vale, né, crise do subprime, crise do PT, tá vendo? Crise do Joesley Day. Agora a crise da pandemia, seguida de uma crise de commodity, né, que a gente também tem que lembrar que a gente está numa crise de commodity com essa coisa da guerra, a gente não sabe bem ainda, uma crise na China, né? E o preço do minério de ferro caindo aí, né? Essa é uma variável própria de empresas de mineração, né? De minério de ferro. Itaú tá aqui, a crise do subprime, né? Crise do PT, tá vendo? Cassação da Dilma, Joesley Day, tá vendo aqui na época do Temer, crise da pandemia, e agora a gente está nessa LTA aqui aos trancos e barrancos, né? numa verdadeira montanha russa, tá? Então vamos ver os gráficos comparativos, né, das empresas analisadas hoje. No 15 minutos a gente pode observar aqui que na última semana, né, o único ativo aqui que está positivo é Petrobras, né? PTR4 com 4,5% mais ou menos de alta, né? O Ibov, Itaú, Unibanco, Itaú SA e Vale estão caindo. A Vale é a que mais está caindo, né? Sendo que a gente teve toda essa volatilidade aqui nesse período, tá? Na questão da tentativa de intervenção na empresa por parte do governo, do governo federal e do Congresso. Vale sofrendo aqui, né, com a questão do minério de ferro, e o minério de ferro deu uma recuperada, então ela foi, depois voltou de novo. E a questão do sistema financeiro está aqui, né, relatada tanto em Itaú, Unibanco, quanto Itaú SA, que Itaú SA é sócia de outras empresas, né, uma holding, né, inclusive sócia do próprio YouTube 4, tá? Nos 60 minutos, a gente vê aqui que
nos últimos 12 meses mais ou menos, né, nos últimos 30 dias, né, desculpa, nos 60 minutos mostra os últimos 30 dias, a gente vê que todos os ativos estão negativos, né, sendo que Petrobras deu uma recuperada aqui no final, ela é a menor baixa, a menor queda, né, do período, seguido de Ibov, ITSA, Vale, e a maior perdedora aqui é Itube 4, né, sendo que tivemos toda essa volatilidade aqui no período, ó. Aqui cabe bons swing trades, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó? Aqui no caso aqui é Vale, ó. Essa queda aqui também, ó, de Petrobras, olha só. Depois a alta, ó. Outra queda. E a mesma coisa aqui, ó. Em ITSA4, ó. Bons movimentos aí para aproveitar, né? O gráfico diário demonstra isso aqui, sendo que a única positiva do período de um ano, 12 meses, né, que aqui mostra de agosto, né, para agora, para julho desse ano, a única positiva é a Petrobras, Petronilda 4, né? Ela é o único ativo aqui analisado hoje, nessa comparação, que está positiva, né? As outras todas estão negativas, sendo que a menor perda foi Itaú SA, ou Itaú Unibanco, né? E a maior perda é a de Vale, né? Que já foi bem maior, inclusive. Tá vendo? Ó, em novembro e tudo. Ela deu uma recuperada, chegou até a ficar positiva. Ó. O único que não ficou positivo aqui nessa situação foi o Ibov, né? O Ibov desde o ano passado tá negativo, ó, tá girando aqui nessa área de negativo aqui, tá? De variação negativa dos últimos 12 meses. No gráfico semanal a gente pode observar isso aqui, né? Que a Vale foi a maior elasticidade de todas essas ações acompanhadas, dando grandes oportunidades tanto de compra quanto de venda, tá vendo? Para swing trade, olha. A Petrobras é a melhor alta consistente, né? De forma comparativa, né? Entre esses 5 ativos aqui, né? As 4 ações mais o próprio Ibov, né? E tanto Itaú SA quanto Itube, né? Então aqui embaixo querendo virar inclusive para negativo, né, pessoal, na variação aqui do período de 4 anos mais ou menos que esse gráfico semanal mostra. E aqui a gente volta àquela comparação dos gráficos mensais, né, onde a gente vê aqui, ó, o sofrimento das empresas da época do subprime, tá vendo? Depois vê a questão da queda do PT aqui, sendo que a gente sabe aqui que Petrobras foi a que mais sofreu, tá, pessoal? Mas por conta do tamanho de variação aqui, a coisa perde um pouco, né? Apesar que esse gráfico aqui não, ele não está em log, né? Aqui veio a cassação da Dilma, ó, todas as empresas perderam, tá vendo? Ó, inclusive o Ibov também perdeu na coisa. Aqui o Joesley Day, tá vendo? Ó, na época do Temer. Aqui a pandemia, ó. E aqui agora esse período de guerra e tudo, né? Petrobras tem ganhado por conta do aumento da commodity de petróleo, né? E Vale tem perdido muito, né? Por conta da queda do minério de ferro, tá vendo? As empresas financeiras estão aqui na briga, né? Tá vendo? E se a gente olhar, o movimento não é o mesmo, claro, mas é bem parecido, assim, a questão de quando sobe Itube, quando sobe Itaú SA, sobe Itube ou vice-versa, tá vendo? Né? A gente tem essa proximidade aqui dessa variação dessas duas empresas, né? Que fazem parte do mesmo grupo. Então é isso aí, pessoal. Vou deixar aqui as mensagens que eu sempre deixo no final dos vídeos, né? Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto há vida, há esperança. Stephen Hawking. É isso aí, pessoal. Nada na vida é fácil quanto a gente imagina, mas muita coisa é possível, né? É preciso haver persistência, seriedade, disciplina, né? E com sangue, suor e lágrimas, essa é a grande verdade, a gente chega, é possível chegar assim à consistência nos mercados e à consistência na vida como um todo também, tá bom? É preciso muita audácia e muita cautela para ganhar muito dinheiro. E quando você acumula muito dinheiro, é preciso 10 vezes mais inteligência para não perdê-lo. Nathan Mayer Rothschild.
É isso aí, pessoal. Para quem fala aí que é difícil de ganhar dinheiro, fiquem sabendo que é mais difícil ainda manter, tá? É... Então se preparem sempre, tá bom? Tudo na vida é uma escadinha, não procurem pular muito, pular etapas e tudo, porque lá na frente essa etapa pulada vai fazer falta e pode ser um problema sério e voltar tudo para trás. Então a vida é assim, né? Cada vez que a gente chega mais perto do topo, mais difícil é se manter lá, tá bom? Para isso a gente precisa ter ótimas raízes, né? Até você tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Carl Gustav Jung. Eu sempre lembro, quando eu vejo essa frase, eu lembro do livro do Daniel Kahneman, né? Rápido e Devagar. E muita coisa que está no nosso subconsciente, gravadas às vezes na infância, gravadas às vezes a partir de traumas ou alguma coisa, a gente às vezes chama de destino, que tinha que ser assim, que não sei o que lá e tal. E a gente muitas vezes não procurou se reprogramar, né, nas coisas para se tornar melhor, tá bom, pessoal? Então, quando eu falo aqui de disciplina emocional e tenho publicado de forma incansável os vídeos sobre disciplina emocional, é justamente para que a gente aprenda a trabalhar a principal peça do setup, tá? Seja ele de setup JJ ou qualquer outro, né? A principal peça do setup somos nós. E às vezes a gente tem coisas no nosso subconsciente que atravancam muito o caminho, autossabotagem e por aí vai. Então trabalhem vocês mesmos. Procurem assistir os vídeos aqui das disciplinas emocionais, porque eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para todos nós, tá? Muita gente a gente vê aí aprendendo indicadores, isso e aquilo. Mas a virada da chave somos nós mesmos, tá? E se a gente emocionalmente não está preparado, se a gente tem algum problema inconsciente que a gente não consegue se livrar de sabotagem, de autossabotagem e por aí vai, muito dificilmente a gente vai chegar à consistência positiva, tá bom? Então, muito de olho nessa questão da disciplina emocional, por favor. Seja um incentivador. O mundo já tem críticos demais. É isso aí, pessoal. Que a gente tenha o poder, né, de sempre levantar o outro e a nós mesmos, né? Que a gente não seja um julgador do mundo ou coisa parecida, tá? Onde a gente não pode deixar o ambiente iluminado, a melhor coisa é a gente se afastar dele, né? E se manter onde a gente é luz, onde a gente pode ser luz e onde a gente também pode ter luz, tá? Porque tudo nessa vida é contagioso, tá bom, pessoal? Inclusive estados emocionais. Então, muito cuidado com tudo. Procura realmente incentivar aos outros e se manter ao lado de pessoas que também te puxem para cima, tá bom? Fazer a coisa certa é a causa do resultado positivo consistente. O dinheiro oriundo das operações nos mercados financeiros é mera consequência. É isso aí, pessoal. Muita gente fica contando dinheiro na hora da operação, fica olhando isso ou aquilo e se esquece que a concentração mesmo tem que estar em fazer a coisa certa na hora da operação. O dinheiro é consequência, né? Se a gente operou certo, vai sobrar dinheiro e muito dinheiro, tá bom? Então vamos se concentrar. A gente sabe o que é o setup, então precisamos ter disciplina, seriedade e cumprir, né, com o que a gente estudou e tudo, que a gente sabe que a probabilidade fecha positivamente ao nosso favor, tá bom? É isso aí. Vamos sempre, como eu digo, né, cultivar ótimas raízes para nossa vida, tá? Com as ótimas raízes, né, que é isso aqui tudo e muito mais, a gente obtém sucesso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Espero estar continuando trazendo luz para a vida de todos, inclusive para mim aqui, a partir do momento que eu despendo tempo, energia, conhecimento, experiência para deixar alguma coisa aqui para todos, inclusive para mim, né? Espero que todos estejam recebendo coisas boas, né? E muito obrigado por assistir mais esses vídeos. Água fura pedra. Os